estamos aqui para expor a mensagem de Deus. Gostaria de convidar os irmãos que abrissem comigo a carta de Paulo aos Filipenses, Filipenses 2. Vamos ler do verso 12 ao verso 18. Irmãos, em meio à escuridão da Segunda Guerra Mundial, todos aqui, ou alguns, devem ter ouvido falar de Dietrich Bonhoeffer, grande luterano, que batalhou durante esse período pela verdade. E esse comprometimento que ele teve da verdade do Evangelho fez com que ele fosse perseguido, fosse morto, preso por causa da sua resistência ao regime nazista. Passou os últimos anos da vida dele em uma cela fria, sem liberdade. A cada dia que se passava, Bonhoeffer sabia que em algum momento a morte dele chegaria. Mesmo assim, irmãos, o que muitos se estranharam no momento que Bonhoeffer foi morrer, foi a alegria que ele tinha naquele período. Algo que contrasta com o momento que ele passava. Porque quando falamos humanamente de pessoas que estão passando por privações, liberdade, sabendo que está inerente à morte, o último sentimento que temos é a alegria. Uma frase que ele escreveu antes, de ser morto: quem se entrega inteiramente a Cristo descobre a alegria da liberdade interior. Um médico que testemunhou a morte de Bonhoeffer falou que nunca viu ninguém morrer com uma serenidade como Bonhoeffer morreu. Talvez possamos, mesmo que seja de forma sutil, fazer uma breve comparação ao que estava acontecendo quando Paulo escreveu essa carta aos Filipenses. Claro, a gente está tratando de complexidades diferentes. Mas Paulo escreveu uma carta falando de alegria no momento que ele se encontrava preso e inerente à morte. Como é possível dizer alegrai-vos estando preso, rejeitado? A resposta está em Cristo. Paulo mostra com muita profundidade e com muita paixão e esperança cada linha dessa carta que ele escreveu aos Filipenses. Antes de fazer uma breve exposição, irmãos, precisamos falar um pouco do contexto do que a gente está tratando, a carta de Filipos aos Filipenses. A cidade de Filipos, o que significava uma igreja no meio daquele entorno. Isso contextualiza o que Paulo acabou de escrever. A gente sabe que Filipos é uma cidade muito tratada no Novo Testamento. Ela era conhecida como uma colônia grega estabelecida no meio da Europa, onde abrigava muitos veteranos romanos. Um exemplo disso lemos Atos 16. Além disso, a cidade de Filipos também era conhecida como um polo econômico. Tinha um porto muito próximo. Muitos vão afirmar que o fato dele ter uma igreja, de Paulo ter uma igreja, alguns teólogos afirmam, que tinha uma visão um pouco estratégica pela questão econômica e pela questão também de ter muitos estrangeiros em volta. Por ser um polo econômico, tinha um porto próximo, muitos estrangeiros passavam pela cidade. E muitos foram alcançados pelo Evangelho. Além disso, além do fato econômico, a cidade também era conhecida com um aspecto um pouco peculiar na época, a questão cultural. O grande teatro grego ficava na cidade de Filipos. Esse teatro abrigava espetáculos e também, como conhecidos, jogos romanos. Como tinha muito romano durante aquele período, dentro da cidade, era também que os jogos que a gente viu, claro, a gente viu, eu digo no contexto histórico, como Coliseu e outros, também eram praticados nesse teatro, nessa cidade de Filipos. Tudo isso é um pano de fundo para a carta de Filipenses. E a gente pode destacar aqui que a cidade de Filipos
foi a primeira cidade da Europa a ser evangelizada. Temos o caso da Lídia, que era da cidade de Filipos. Temos o caso da jovem desviadora. E lembram um fato que Paulo e Silas eles foram perseguidos na cidade, porque eles tiraram uma fonte de lucro. Então tudo isso, irmãos, é um pano de fundo para a carta de Filipenses. A gente vai abordar um pouco mais além. O Paulo, no momento que eu falei com os irmãos, ele estava preso por pregar o evangelho. Já tinha sido açoitado em praça pública e agora estava se defendendo de acusações. Continuando sua viagem missionária, se defendendo das acusações levantadas sobre ele, Paulo enfrentou injustiças e várias provações. Só que, contrariando os sentimentos de vida, como eu falei com os irmãos, é uma coisa que só o Espírito Santo ele pode explicar para nós. A maneira como ele escreve de forma pessoal a alegria é algo único. E Paulo, ele trabalha isso. Ele incentiva o povo a possuir a alegria dentro daquele contexto. E nesse ponto, irmãos, o que podemos tirar de conclusão é que, humanamente falando, como dizem os irmãos, é bastante difícil passar por tudo isso e ainda escrever uma carta encorajando o povo a ter a alegria. E ao longo da carta de Filipenses, Paulo sempre reafirma: tenhais a mesma alegria que eu tenho. Então não era uma alegria apenas como uma forma de coach, né? Pode-se afirmar, uma forma de incentivar um ao outro, mas é uma alegria de forma também pessoal. Ele demonstrava isso pelas palavras dele. O que temos nos versos 12 a 14? Podemos ver, é Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar. Primeira coisa que Paulo faz na carta, e essa aqui é uma das cartas que ele aprecia isso, é o fato dele ter uma alegria, mas uma alegria de uma espécie de gratidão ao povo, e ao mesmo tempo de encorajamento ao povo. Aparentemente, o que estava acontecendo em Filipos era uma coisa tão boa que ele tinha orgulho de falar para os outros. Essa é a igreja que eu ajudei a plantar. E na ação de graças que ele expressa aqui, ele fala que o povo tem se comportado de maneira fiel à palavra de Deus. As evidências estavam no meio daquele povo, no meio daquele contexto, que era um contexto totalmente secular, totalmente pagão. O povo estava se destacando no meio daquele povo. O povo estava se destacando, o povo que eu digo, a igreja, estava se destacando no meio do povo. E um dos frutos do povo, da igreja, era a obediência. Porque, como ele afirma, como sempre obedeceste. Irmãos, podemos aqui rapidamente tirar uma breve conclusão. Que os frutos, eles são importantes para evidenciar quem está no meio. No meio daquele ambiente, a igreja estava sendo bem falada, o testemunho estava sendo bem realizado no meio daquele povo. Não tem como não compararmos a carta aos Gálatas, que ele fala dos frutos do Espírito. No meio daquele contexto, o povo estava frutificando. E não é pelo fator humano. Não é pelo fator que simplesmente eles foram separados. Paulo deixa claro que o povo de Filipos deve desempenhar suas funções. Não somente quando ele estiver ao lado, mas também quando ele estiver ausente. E aqui alguns comentaristas eles afirmam, né, que Paulo nessa parte ele possa estar tentando combater uma espécie de idolatria a ele mesmo, que era comum do povo. A gente está tratando de um povo, de um contexto totalmente secular, de realizar. Uma espécie de idolatria. E ao mesmo tempo, irmãos, uma observação que é deixada para nós aqui, que ele quebra o entendimento, talvez, de algumas pessoas, de achar que simplesmente a obra de Deus ela necessita de uma pessoa específica para ser realizada.
A obra de Deus não necessita que ninguém esteja, pois é Ele quem efetua tanto o querer como o realizar. Necessariamente não é Paulo, ou não é alguém instruído por Paulo que está lá, mas é o Espírito Santo que conduziu para que aquela igreja fosse construída. E ele deixa claro isso, eu sou apenas um instrumento no meio disso. E um aspecto prático interessante nisso, que podemos concluir também, é que muitas das vezes romantizamos um pouco a questão de sermos necessários para que a obra fosse exercida. Somos necessários para que aquilo seja cumprido, sendo que Deus, através do seu desígnio, ele leva com que a palavra dele, o evangelho dele, seja pregado, independente das circunstâncias. E uma coisa interessante, no livro do Michael Horton, que eu gosto muito, Simplesmente Crente, ele traz um aspecto prático bastante interessante e uma lição para nós. Quando falamos, por exemplo, de evangelismo, missão, muitos acreditam que o fato que para eu exercer o evangelismo, minha missão, eu preciso estar na África, eu preciso estar em outro lugar pregando. Veja, irmãos, a gente normalmente não tem esse pensamento. Claro, o evangelismo ele precisa ser exercido, a missão ele precisa ser exercida. Só que esquecemos de um ponto central disso tudo. A minha missão, o meu trabalho, ele é também uma missão, ele também é um evangelismo. Ele também é uma aplicação daquilo que eu acredito. E o Orton, ele traz uma comparação bastante interessante de que fatos ordinários da nossa vida passam despercebidos. Um deles é um fato, é que quem é mãe aqui pode falar melhor do que eu. Você passar um dia inteiro com um bebê, ou com dois bebês, ou três crianças, é tão desafiador quanto uma pessoa que está na África. O Orton fala isso. É porque são coisas ordinárias, a gente perde a essência. A gente perde que o nosso foco necessariamente não é você estar na África, mas é você estar fazendo sua missão dentro do seu ambiente de trabalho ou dentro da sua própria família. E aqui eu não estou querendo fazer um juízo se Deus te chamou para fazer uma obra missionária, que Deus assim te conduza. Mas o grande ponto é que muitas das vezes focamos tanto na ideia de ser algo extraordinário que esquecemos algo que é ordinário no nosso dia a dia. E uma preocupação que o apóstolo Paulo tinha na carta de Filipenses era justamente com que o contexto cultural, contexto da época, influenciasse o povo. A gente pode fazer uma breve análise e fazermos uma breve reflexão sobre isso. Irmãos, dentro daquele contexto, dentro daquele ambiente, era comum com que os cristãos estivessem enfrentando algum tipo de perseguição, algum tipo de sofrimento, opressão. Isso não é só um cenário apenas de um contexto de uma cidade, mas é de um mundo que estamos vivendo. A opressão, muitas vezes, ela vem numa pessoa que simplesmente só ela é cristã naquele meio, ela é oprimida pelo fato de ser cristã. Então, Paulo, ao mesmo tempo que ele fala da alegria, ele busca encorajar essas pessoas para que não desanimem, para que continuem. E, ao mesmo tempo, na carta, a gente vê ele falando sobre a murmuração, sobre o pecado da murmuração, porque certamente afetaria aquele povo. O contexto que estamos passando afetaria aquele povo da igreja. A murmuração com certeza viria, a reclamação com certeza viria e outros também viria. Então Paulo adverte para que o povo tenha a mesma eficiência, tenha a mesma razão para seguir. Semente da religião. Calvino ele fala sobre isso. Assim como um Jonathan, gosto de citar aqui, Edwards, fala das afeições religiosas. Tanto o aspecto de vida com Deus, como a vida cotidiana. Não era somente quando os líderes, os irmãos da igreja, estavam presentes no culto de domingo, mas o testemunho ia afora. Ia no trabalho, na vida social. Por isso, Paulo encoraja para que o povo continue a exercer seus princípios piedosos, pois tudo que possuíam era dádiva de Deus. E aqui, uma aplicação direta. Eu vou falar mais um pouco sobre o decreto de Deus, mas uma coisa interessante, irmão. Tudo que temos nas nossas vidas
foi Deus que nos deu. Tudo. Inclusive aquele vizinho chato, Senhor. Foi Deus que colocou. Aquela pessoa que você reclama no trabalho, foi Deus que colocou. Por quê? Por que ele fez isso? Para honrar a sua glória. De que forma ele irá fazer isso? Veremos um pouco mais à frente. Tudo o que acontece na nossa vida não acontece por acaso, irmãos. Não existe acaso. Não existe acaso. A providência de Deus, ele exerce para a nossa salvação. Por mais que não concordamos, por mais que não gostemos, a providência de Deus exerce para a nossa salvação. E isso que Paulo deixa claro para o povo de Filipos. Tanto querer quanto realizar, não murmureis, porque tudo isso foi Deus que realizou, para honrar a sua glória. Verso 15, no meio de uma geração depravada. A preocupação do apóstolo se dá em relação ao povo de Filipos, diretamente com o contexto cultural. E como falei antes, irmãos, estamos falando soldados romanos, contexto pagão, helênico, tudo isso afetou aquele povo naquele período. Basta só analisarmos a forma como Paulo foi recebido pelos gregos. Temos basicamente uma noção de como eles tratavam o evangelho. E por sérios motivos, Paulo apela para que o povo se mantenha firme, de maneira que consiga influenciar a sociedade e não ser influenciado. Isso é um aspecto interessante da mensagem de Paulo. A questão de influenciar aquele povo e não ser influenciado era uma preocupação da igreja. Ser luz, luz no meio de uma escuridão. O papel do cristão é vivermos de maneira responsável com as nossas obrigações perante a sociedade, sendo pessoas, irmãos, tementes a Deus, de forma que passamos a ser não meramente pessoas, como qualquer outras, mas referências. E como é gratificante, trazendo um aspecto prático, olharmos para outras pessoas e identificar que existe ali no meio um cristão. Não sei se os irmãos já passaram por isso, mas é gratificante. É sinal de que no meio daquele povo, no meio talvez de trevas, tem uma luz. Há uma luz ali no meio. E uma pergunta retórica para nós: é o que temos feito na sociedade que vivemos para que sejamos considerados luzes, como o povo de Filipos estava passando? O que temos realizado para de fato sermos tratados de forma diferente? A preocupação de Paulo vai além disso. Verso 16. A perseverança no evangelho que demonstra a vida. Mais uma vez, Paulo demonstra que as realizações humanas, na realidade, são frutos de uma vida cristã. O fato de sermos luzes no mundo é uma evidência permanente de que o evangelho tem sido praticado. E não apenas uma prática legalista, a fim de demonstrar para os fariseus de que somos diferentes. Na realidade, as práticas seriam como se a semente tivesse sendo brotadas e estivesse florescendo dentro do povo. Ao longo da história, vemos que a cidade foi, a maioria depois, sendo convertida. A semente que foi plantada por Paulo, que foi regada por Deus, foi florescendo. E a cidade de Filipos, ela foi crescendo, o cristianismo foi crescendo. E aqui podemos fazer um paralelo com a passagem do semeador citada por Jesus. A mensagem é semeada em nossos corações a partir da mudança de comportamento. Quando ela floresce nos nossos corações, podemos enxergar as nossas vidas através da luz. E isso é a garantia de que fomos alcançados pela sua graça. É isso que Paulo fala para os filipenses. Que a maior alegria é que vocês preservem o evangelho e o cumpram no meio de uma geração perdida. Pois isso, cumprir, é a prova de fato que vocês vivem em unidade com Cristo, não estando mais perdidos nos próprios delitos. E aqui a alegria é a constatação, irmãos, de que a palavra tem sido germinada no coração do povo e de quem eles têm perseverado no meio de uma sociedade incrédula. No meio daquele contexto, o fato deles terem
perseverado na palavra é um sinal claro que eles estão no meio do evangelho. E isso demonstra vida. Uma frase de um reverendo, uma mensagem que eu estava saindo com o reverendo Joel aqui, ele veio aqui na igreja, irmãos, e eu não falo isso de forma de vangloriação. Ele veio na igreja e a frase que ele saiu no final ali foi o seguinte: Joel, parabéns, aqui tem vida. Aqui tem vida. O sinal que o evangelho tem sido pregado é o sinal de que o evangelho tem sido de fato praticado, de que tem perseverado no meio da palavra. É o sinal de vida. Estávamos mortos, mas a palavra de Deus floresceu no meio do nosso coração. Por isso, o apóstolo Paulo cita a ideia de vida. Também sabemos que não é de forma literal, é espiritual. Estávamos mortos, mas a palavra, irmãos, a palavra que eu vejo que vocês têm perseverado é um sinal de vida. E o verso 16 e 18, contraste da alegria na morte. Finalizando a exposição, o apóstolo Paulo fala da alegria no momento da morte. Mesmo que ele morra por causa da palavra, ele teria alegria. Importante lembrarmos, irmãos, Paulo, na carta aos Filipenses, é aquele texto famoso que ele cita. Viver é Cristo, morrer é lucro. Sabemos o contexto que Paulo estava passando. Prisão, estava sendo perseguido. Ele sabia que em algum momento, sendo agora ou depois, em algum momento isso aconteceria. Ele seria morto por causa do evangelho. No capítulo 1 dessa carta, ele chega a afirmar que gostaria de ir para a glória eterna, não continuar vivendo. Mas que para a obra continuar, ele deixa isso claro, para a obra continuar, ele precisaria permanecer aqui na terra. As considerações que ele afirma para o povo são de forma que buscam tranquilizá-lo, tranquilizar o povo por causa da sua morte. E ele pede para que o povo, quando descobrisse a morte dele, não se tristeça. Se vocês souberem que eu morri por causa da palavra, saibam que eu estou plenamente realizado. Estou alegre e que desta maneira vocês também se alegrem. Foi pela causa mais nobre que eu morri. Não há do que se atemorizar. Não há. Isso é uma afeição, irmãos, que o nosso coração só será atingido a partir do momento que a confiança da nossa salvação e do desenvolvimento dela estiverem trabalhados pelo Espírito Santo. O Espírito age de maneira que tranquiliza, que nos alegra. Veja, um cristão de fato regenerado, a cosmovisão, ou antes a metanoia, a mudança de pensamento, ele faz com que os nossos pensamentos sejam elevados. O nosso pensamento, a nossa ideia sobre morte, ela é modificada. Sem o Espírito Santo, humanamente falando, sem o Espírito Santo, não é possível compreender isso. Por isso que a palavra de Deus é loucura para o homem. Pois quem é que vai se alegrar na própria morte? Quem é que vai se alegrar em saber que irá morrer? Ou que a sua vida estará fadada à prisão, a açoites? Uma história bastante conhecida, não sei se o presbítero Rafael já contou aqui, fiquei nessa dúvida. No século XIX existiu um homem rico chamado Horatio Spafford. Em 1871, na cidade de Chicago, passou por um grande incêndio, considerado um dos maiores da história. Spafford perdeu boa parte da sua riqueza. Durante esse período, se tornou um grande amigo de um grande evangelista, né, chamado Wright Moult, né, conhecido por vários escritos aí. E começou a acompanhá-lo em várias viagens,
E o Moody ele fazia várias cruzadas, várias viagens e várias cruzadas que ele fazia ao redor do mundo. Certa vez, 2 anos após esse incêndio que ele perdeu tudo, Spafford decidiu não ir, continuando nos Estados Unidos. Ele era americano. Deixou a esposa e os 4 filhos irem de navio nessa viagem. Um grande acidente ocorreu, com o choque de 2 navios. Um deles levava sua família. No acidente havia aproximadamente 310 pessoas. 226 morreram, incluindo as 4 filhas. A esposa sobreviveu. As 4 filhas de Spafford morreu. Quando soube do acidente, foi até o local e reconheceu as filhas, as 4 filhas mortas. A história diz que no momento que ele estava comovido pelas mortes das filhas, ele escreveu a seguinte canção: Se a paz a mais doce me deres gozar, se a dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Alegria com Cristo não é um estado, mas uma permanência. Paulo mostra que a verdadeira alegria não é ocasionada por razões do nosso tempo, mas por algo transcendente, a certeza da nossa salvação. É isso que dava alegria para ele. É não olhar as circunstâncias, mas olhar algo transcendente. Irmãos, algumas conclusões que podemos tirar. Primeira delas, decretos. Um dos ensinamentos que o texto nos traz reflete muito do que acreditamos e muito da nossa teologia. Os decretos de Deus são os seus desígnios para nós, independente se o que ocorrer será ou não para nosso benefício de forma imediata. É Ele quem decide, é Ele quem decidiu o que irá ocorrer. Então, por mais que vemos alguma situação bastante perturbadora, temos que compreender, e isso faz parte do que acreditamos, que foi Deus que decretou que aquilo acontecesse. Isso reflete na teologia da missão, inclusive da missão de Paulo. Um dos pedidos de Paulo era para que a igreja entendesse que Deus o designou, que no meio disso tudo ele era apenas um instrumento. Inclusive o fato da igreja estar ali foi porque Deus decidiu que houvesse. Não seria Paulo responsável pelo crescimento da igreja, mas sim quem o criou. E um dos polos do entendimento de Paulo para tratar desse assunto é justamente compreender de que ele estava ali apenas sendo um instrumento, irmãos. Por isso que ele pede para que o povo não façam as coisas somente quando ele estiver lá. Que o povo compreendesse que de fato foi Deus que constituiu aquela igreja. É Deus que decretou que aquilo acontecesse. Se existe um interesse, digamos assim, pelo povo que estava passando ali, pela aquilo que estava sendo pregado, isso pertence somente a Deus. Foi ele que designou e fez com que a igreja crescesse de forma unida ali, como quase toda a cidade. E o mais interessante, aquela cidade da Europa, como ela tinha bastante fluxo de estrangeiro, ela foi propagando o evangelho. Por quê? Porque Paulo achou por bem. Em alguns momentos vemos até Paulo, de certa forma, questionando se eu deveria ir ou não. Mas não, era Deus que decidiu que ele fosse. Então, os decretos de Deus, eles abrangem tudo isso, irmãos. Bem, a nossa doutrina de salvação. Como falei com os irmãos, se tudo que temos na nossa vida familiar, tudo que temos na nossa vida social, foi Deus que designou, foi Deus que decretou. Claro, isso não tira a nossa responsabilidade. E eu vou tratar disso. Mas precisamos compreender que tudo foi Deus que decretou que houvesse. Deus não apenas previu algo que aconteceria. Ele exerceu sua vontade soberana sobre aquele meio do povo. Como vimos na semana passada, Faraó endureceu o seu coração.
Em Romanos 9, 17, 18, o mesmo Paulo, da carta de Filipos, afirma que foi Deus quem endureceu o coração de Faraó, para que sua glória fosse manifestada. E de forma nenhuma, como o próprio Paulo afirma, isso tira a responsabilidade do Faraó. Apenas demonstra para nós que a salvação é uma dádiva. A salvação é um presente. Todos estavam sendo lançados a um precipício do pecado. Deus estende a sua mão e o salva. É isso que ocorreu antes, e isso ocorreu quando? Antes da fundação do mundo. Isso completa a nossa teologia quando falamos de decreto. Quando isso ocorreu? Foi decretado que seríamos salvos, mas de que forma? A forma que Deus coube fazer, através da pregação da mensagem. E um ponto, o presente, uma dádiva. Estávamos todos perdidos. E ele estende a sua mão. Isso ocorreu quando? Antes da fundação do mundo. E, mais uma vez, isso não tira a responsabilidade humana, irmãos. Quando falamos de decreto, é um paradoxo. O decreto, juntamente com a responsabilidade humana. O fato dele ter endurecido o coração de Faraó não tira a responsabilidade de Faraó. Faraó queria realmente fazer aqueles atos. Mas só foram ocorridos porque Deus decretou. E assim, como vemos na carta aos Filipenses, tudo o que estava ocorrendo aquele povo, tanto querer e o realizar, só eram possíveis porque Deus decretou. Deus decretou que tivesse um povo secular ali no meio, que fosse crescido um povo cristão naquele meio, para a sua honra e para a sua glória. Assim também é a nossa caminhada cristã. Por que estamos aqui em São Cristóvão, 7h25 da noite, praticamente, ouvindo a palavra de Deus? Porque Deus decretou que estivéssemos aqui. Ele exerceu sua vontade soberana, ele não apenas previu. Ele exerceu sua vontade, sua soberania, para que estivéssemos aqui. Outra doutrina que vemos nessa carta, irmãos, somente nessa perícope, a perseverança dos santos. E a perseverança dos santos é uma das doutrinas mais belas que podemos enxergar. Em meio à turbulência de um mundo que, a cada tempo que se passa, torna-se mais e mais e mais depravado, precisamos, que fazendo uma releitura, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A garantia de sermos bem-sucedidos não depende, graças a Deus, de nós. Não depende. A perseverança dos santos fecha o que conhecemos como túlipe, ou os 5 pontos do calvinismo. Se somos escolhidos em meio a um mundo totalmente depravado, de maneira eficaz, de forma irresistível, o que nos garante o sucesso da nossa trajetória. Mateus 24, 24. Se possível, os falsos profetas enganariam até os escolhidos. Irmãos, a garantia de uma caminhada até a salvação é a perseverança que o cristão tem, mesmo diante de muitos desafios. Podem até haver descuidos, tropeços, mas o cristão verdadeiro sempre voltará para os caminhos corretos. E isso é a chave da nossa teologia. Eu lembro de uma discussão sobre dízimo há muito tempo, e eu conversava com um amigo a respeito disso. Até pouco tempo atrás também a gente falou sobre isso. A questão de você dar ou não dar o dízimo é uma discussão que vai findar. O grande ponto, irmãos, que nós acreditamos que, de fato, todo cristão de verdade, todo cristão, ele dá. Qual é o sentido disso? Porque aquela pessoa que, de fato, é cristã, ela se sente incomodada. Se sente incomodada em ter que ajudar a obra de Deus. Aquele cristão, de fato, verdadeiro, ele se sente incomodado em realizar coisas que não deveriam fazer. Isso é um sinal, como o próprio Calvino afirma, e como também uma dessas doutrinas da perseverança, é um sinal de que, de fato, você é cristão. Se aquilo te incomoda, de fato, é porque você é um regenerado.
O grande perigo é quando você realiza algo que sabe que é pecaminoso e não faz nenhum efeito. São um sinal de que, de fato, devemos nos fazer uma breve análise se somos de fato regenerados. Porque o cristão, de fato, irmãos, aquele que persevera, ele vai se sentir incomodado. Ele vai se sentir incomodado em realizar as obras de Deus. Ele vai se sentir incomodado no meio de uma geração depravada, como é o caso aqui, em não fazer aquelas obras. Ele vai se sentir incomodado. Um artigo que eu li da Fiel, do Richard Belker, ele falou o seguinte: não há salvação onde não há perseverança. E onde há salvação, ali há perseverança. O cristianismo nos confronta de forma que somos constrangidos a não praticar mais o que fazíamos. Sabe o conceito de crente carnal? O cristão verdadeiro ele não tem isso. Ou ele é cristão de fato, ou ele não é. Sinto lhe dizer. Por isso que a perseverança dos santos ele é uma doutrina muito cara. Porque imagina, irmãos, a gente não tem o controle. Imagina um ser humano descobrir que ele não possui o controle da própria vida. Ele não sabe o que irá acontecer. E isso constrange muitas pessoas. Isso é uma doutrina cara para o evangelho. Porque o sentimento idólatra das pessoas é achar que possui controle de algo. E quando eu afirmo para você que você não possui o controle da sua salvação nesse sentido, é um pouco desafiador. Podemos aplicar. Primeira aplicação. A vocação para realizar as nossas tarefas precisam ser efetuadas no poder do Espírito. O livro de Atos dos Apóstolos mostra que os discípulos eram cheios do Espírito e por isso agiam com autoridade para realizar as obras. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, afirma que a evidência, de fato, de termos o Espírito Santo são os atributos de Deus: a bondade, a mansidão, o amor e outros. Será, irmãos, isso é um aspecto prático. Será que, ao realizar as nossas tarefas do dia a dia, agimos com amor, com paz, com mansidão? Isso, o fruto é a evidência de fato que somos, de fato, regenerados. Em uma aula que eu tive com um professor de apologética, ele falou uma coisa interessante. Sabe um sentimento que muitas das vezes arde no nosso coração de fazer missão, de realizar a obra de Deus em outros lugares? Isso é importante, irmãos. Mas o que não pode ser esquecido é que o poder do Espírito é o que conduz o ser humano. Então, não adianta eu estar aqui, irmãos, com uma boa oratória, não adianta eu falar bem para os irmãos compreenderem. Eu posso ser o rei da oratória, ser o rei de falar o que quiser. Se não tiver o poder do Espírito, a palavra não chega. E isso também é a nossa vida ordinária, no nosso dia a dia. Se de fato agimos com uma certa hipocrisia no nosso dia a dia, se agimos com um certo relaxamento às nossas práticas comuns, sem de fato termos o amor devido, sem de fato ter a bondade, a mansidão devida, sem o poder do Espírito, irmãos, nada disso. Tudo isso é lixo. Tudo isso não tem nenhum sentido. Será que ao invés de murmurar porque amanhã é segunda-feira e temos que trabalhar, agradecemos a Deus pela oportunidade de ter um trabalho e conseguir sustentar a nossa família? Muitas das vezes focamos tanto nas coisas ruins do trabalho, do dia a dia, que esquecemos que Deus, ele decretou, ele proveu tudo até agora. Ele que sustentou você até agora. Aos trancos e barrancos. Se você está aqui, é porque Deus coube. Talvez não esteja do jeito que você planejou. E mais uma vez, isso é um sentimento idólatra. É você querendo ter o controle de coisas que você não pode. A importância de um cristão viver de maneira digna do seu chamado. Em um mundo cada vez secularizado, onde a depravação tomou conta da sociedade, onde o errado se tornou certo, somos chamados, irmãos, para sermos luzes nesse tempo. Por exemplo, irmão, para exemplificar isso que eu estou falando, irmãos.
A gente vive numa sociedade que acha por bem salvar a vida de uma tartaruga, mas ao mesmo tempo busca licença para matar um bebê. Tornaram a vida talvez algo relativo. E como até o Heaven já citou, que não se discute mais no meio acadêmico sobre assassino no ventre. Se discute assassinato de um recém-nascido em vida. É um mundo totalmente secularizado e crescendo a cada dia mais e mais. O secularismo. Vemos a cada dia absurdos e absurdos acontecendo. Será que estamos realmente, de fato, sendo luzes no meio desse povo? Será que nós, dentro do nosso ambiente, temos omitido a nossa identidade de cristão? Tanto no seu ambiente de trabalho quanto na sua família? Será que temos omitido o aspecto prático que Paulo mostra para a gente? Não apenas no ambiente de igreja, mas no ambiente de vida social, vida familiar também, isso está dentro, no meio. Será que temos falado às pessoas que estão ao nosso redor sobre o amor de Cristo? Isso é um ponto, meus irmãos, que precisamos fazer uma reflexão dentro de nós. Precisamos rever os nossos conceitos. Sabemos que o mundo, a cada dia, vai ser de mal a pior. Isso é fato. Buscarmos algo bom do mundo, de um mundo cada dia mais e mais secularizado, é perda de tempo. A alegria de estarmos desenvolvendo a nossa salvação. O fato de sabermos que no meio dessa geração secularizada, estamos totalmente na contramão dela, significa, como eu disse antes, que estamos perseverando na nossa fé. Isso é um sinal de vida. Por mais que o governo deste mundo mude, os valores sejam corrompidos, estamos certos daquele que iniciou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Isso é a garantia de um cristão. Não é como Paulo estava demonstrando para nós, não é olhar a circunstância daquele período, mas é olhar para algo além, algo que de fato traz a verdadeira alegria, não um sentimento passageiro. Porque, irmãos, por mais que fiquemos alegres, felizes por algo que aconteceu lá fora, isso é algo passageiro, algo que vai acabar. Estamos falando de uma verdadeira alegria. Então, por mais que venhamos, irmãos, passar por lutas, provas, um mundo secularizado, estamos certos de que perseverança dos santos, daquele que iniciou a boa obra, é fiel para cumpri-la. A nossa confiança não passa pelas mãos de algum poder político ou alguma influência desse tempo. O nosso verdadeiro galardão está em Cristo Jesus, o único que venceu a morte e hoje está assentado à direita de Deus Pai. Não precisamos, irmãos, ficar atemorizados por aquilo que vemos. Precisamos focar as nossas energias, a nossa força, naquilo que de fato traz a verdadeira riqueza. Isso não quer dizer também, no paralelo, que sejamos relaxados com a nossa responsabilidade humana. Precisamos falar aquilo que acreditamos, mas, acima de tudo, precisamos colocar a nossa confiança em Deus. Por isso, Paulo não se importava em saber que em algum momento morreria. E como falei, irmãos, não podemos, não devemos nos assustar com o que há de vir, pois estamos bem certos que nem a morte, nem a vida pode nos separar do amor de Deus. A nossa verdadeira alegria está em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração final. Que possamos, depois de ouvir essa mensagem, através da iluminação do Espírito, praticar, irmãos, uma vida piedosa, com a esperança de que em breve, reinaremos com Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela sua palavra. Que possamos colocar em prática agora, Senhor, tudo aquilo que aprendemos.
que venhamos fazer, Senhor, das nossas vidas, vidas rendidas à Sua palavra. Que sejamos, Senhor, luzes no meio desse tempo sombrio. Que sejamos, Senhor, luz no meio desse turbilhão de coisas que estão acontecendo. Que a nossa confiança, ó Pai, não esteja nas mãos de algum poder, não esteja, Senhor, naquilo que vemos, mas esteja, Senhor, em Ti. Porque sabemos, Senhor, que a justiça pertence a Ti. Que por mais que vejamos situações ruins acontecendo, sabemos que tudo ocorreu porque o Senhor quis que ocorresse. E sabemos que o Senhor, em breve, Senhor, realizará a justiça. Que por mais que sejam coisas horríveis, Senhor, assustadoras, sabemos que o Senhor realizará a sua justiça, de acordo com a responsabilidade de cada um aqui na terra, Senhor. Que possamos com os nossos corações levar, Senhor, a sua palavra a cada dia mais e mais, Senhor, aos nossos próximos. E, Senhor, nos ilumine, Senhor, para pregar a sua palavra. É essa oração que fazemos e agradecemos no nome do seu Filho amado Jesus. Amém.